Olá, bom dia para todo mundo. A gente está muito feliz em receber essa mesa hoje de mulheres diretoras de arte da Brada, aqui na 15ª edição do Lobofest, né, que esse ano, né, enfim, começou a sua trajetória no IFB, de Recanto das Emas, aqui no DF, que é um Instituto Federal de Brasília, uma escola de audiovisual de ensino médio, ensino também técnico, tecnólogo, e agora a gente seguiu aqui para o Cine Brasília, onde a gente chega hoje, né? Agora pela manhã a gente já teve uma sessão e a gente continua a maratona de filmes aqui durante todo esse final de semana, incluindo a segunda-feira, onde a gente recebe todas as escolas de proximidade, escolas públicas aqui para uma seleção muito bacana para maratonar o festival esse ano. Então, queria mais uma vez agradecer essa parceria com a Brada, sobretudo em nome da Amanda, né, que é a nossa querida, né, que a gente fica em contato todo o tempo. Né? Essa parceria já acontece há alguns anos e a gente está muito feliz. Então, agradecer a Daniela, agradecer a Camila, a Juliana, a Deise. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana, que esse bate-papo vai ficar na história, né? Então é bacana quando a gente faz isso pelo YouTube, porque fica, né? Então a gente vai poder acessar e assistir e debater e conversar sobre esses filmes e sobre essa cinematografia tão rara, né? Tão rara para a gente assistir, que não seja a partir dessa seleção e dessa programação dos festivais. Então, só queria mais uma vez ressaltar que o Irã é o país que mais envia filmes para a gente durante todos os anos, né? E que existe uma atenção muito grande, um olhar a partir desse volume de filmes que são enviados para o festival. E, mais uma vez, agradecer e convidar todos que fiquem, né, que depois possam acessar, que a gente possa compartilhar essa conversa, que vai ser muito rica e que eu tenho certeza que vai ser histórica, né, dentro da programação do festival. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada de verdade, de coração. Tá? Um recorte muito importante, são 15 anos do festival e eu estou muito feliz que nesses 15 anos a gente esteja aqui, mulheres, todas juntas, né, debatendo, né, esse cinema visual, essa visualidade, o discurso plástico, né, a vanguarda do cinema, né, pensando nas cidades, né, pensando nesse olhar que vai além da paleta, mas a paleta como uma paleta real, né, o que surge, né, o que está diante, né, e o que caminha, né, para dentro desse olhar, desse recorte, né, desse enquadramento. Então, a gente está muito feliz com essa participação da Brada. Muito obrigada. Obrigada, Josiane. Bom dia a todas, a todos e a todes. A gente está muito feliz de estar aqui mais um ano nessa parceria com o Lobofest. Esse ano aqui online para a gente também poder abarcar, né, as várias localidades. A Brada é um coletivo nacional de diretoras de arte de várias regiões do Brasil. Então, com a oportunidade da gente fazer aqui pelo YouTube online, a gente consegue ter pessoas bradas de várias localidades. Esse ano, junto com a nossa parceria, a gente tem um adendo a mais, que é a IPDW, a International Production Design Week. A gente está terminando ela, né? Ela começou na sexta-feira passada, dia 20. É uma iniciativa do PDC, que é o Production Design Collective, de celebrar a direção de arte por todo o mundo. Essa iniciativa de juntar os profissionais, de celebrar a função, começou o ano passado com o Gathering, que foi um encontro na Grécia, onde reuniu vários profissionais para workshops, painéis e confraternizações. E a ideia deles é que esses eventos se alternem e sejam bienais, né? Um ano a gente propõe um encontro presencial dos profissionais do mundo da direção de arte em algum local no mundo, e no ano seguinte a gente tem essa International Production Design Week, que acontece simultânea em vários países do mundo. Essa semana estava bem intensa, tiveram muitos eventos presenciais e também online.
A Brada aqui no Brasil é a parceira da IPDW, então a gente teve eventos em São Paulo, no Rio e aí em Brasília. Hoje a gente está no nosso penúltimo dia, né, o sábado, e muito felizes de estar aqui. Foi muito legal quando a Josi me escreveu com esse tema, essa provocação, né, da direção de arte como personagem. Foi muito legal, é uma coisa que a gente gosta muito, né, de pensar o trabalho da direção de arte, né, o mergulho que a gente faz nas pesquisas e nas opções estéticas para a gente criar camadas, a gente dar profundidade para além do roteiro, para além da narrativa, né, para a gente criar esse contexto dos filmes. É uma função primordial, eu acredito, da direção de arte. Essa semana, nas várias mesas, a gente conversou, a gente teve a oportunidade de ver o processo de várias diretoras de arte, o quanto o filme pode se estendendo, né, a partir dessa pesquisa, desse mergulho, e nós, enquanto profissionais, né, uma intenção, né, dessa curiosidade, dessa pesquisa, desse aprofundar. Cada projeto, cada filme traz um mergulho, uma pesquisa diferente, né? E daí, junto com essa provocação da direção de arte como personagem, a gente teve o presente também dessa sessão dos curtas iranianos. Numa grande coincidência, a IPDW, os profissionais do Irã estavam presentes na IPDW. Eles produziram um documentário maravilhoso que a gente teve a oportunidade de ver e que está disponível no canal do YouTube da International Production Design Week. Quem se interessar, vai lá dar uma assistidinha. E depois a gente participou de uma mesa de Zoom com tradutor simultâneo, que foi uma oportunidade única, né, complexa, de línguas e coisas, mas que foi muito legal da gente poder vê-los, poder ouvi-los, e foi muito legal, né, essa oportunidade da gente estar aqui hoje falando isso, da gente ter a oportunidade de vê-los, de ouvi-los, e foi muito interessante. Então, acho que isso é um pouco uma introdução de como a gente veio chegar, como a gente chegou aqui, né? Agradecer a disponibilidade da gente de debater, né? A gente tem a Deise Barreto, Daniela Medeiros, Juliana Ribeiro, Camila Vieira. A gente está em várias partes do Brasil e do mundo aqui hoje reunidas. E a gente pensou em começar, né, por um pensamento, né, da direção de arte nos dos 5 filmes da... Beijo, Josi. Nos 5 filmes da sessão que a gente assistiu, a gente teve 2 animações que conversam muito sobre o tema, com opções estéticas bem distintas, né? E daí a gente pode pensar, né? Se a gente pensar nesse pensamento da direção de arte como personagem na hora que você faz uma animação, né? A opção estética que você faz de você fazer de você ir para um desenho, de você ir para um stop motion, né? Da paleta de cores, como é que você vai criar mais emoções, mais sensações, mais camadas para essa história que você está contando nas animações, né? A gente viu que era uma que era mais de desenho, e a stop motion. Alguém me ajuda? A Última Neve. A Última Neve. A Última Neve. Isso. As duas a gente ficou conversando muito sobre a questão do apagamento, né? Da história do personagem em si. E as 2 animações, elas tentam mostrar
A direção, a estética do filme fala muito, o filme inteiro fala muito sobre um personagem desaparecendo, né? Em ambos os filmes. Um deles como stop motion e outro como animação tradicional. É muito interessante, A Última Neve a gente vê, é um espaço único e a gente vê o personagem desaparecendo daquele espaço, então como se fosse a estrutura de um quarto, né, um quarto de uma pessoa, e aos poucos os elementos que fazem aquele espaço ser, demonstrar a sua personalidade, quem você é, né, as características daquela pessoa, aos poucos sendo retiradas daquele espaço. E o Soul, ele para mim é um dos favoritos que eu assisti, eu adorei o Soul, que ele mostra, é uma menina, e a gente vê no filme, a gente pode ser visto de algumas formas diferentes, mas a gente vê ela indo em vários espaços, visitando vários outros lugares nessa cidade mágica que a gente né, que eles inventaram pra gente, e ela deixa um pouco dela em cada espaço que ela vai. Então ela vai, no momento que ela sai daquele espaço, ela deixa um pouco dela, ou também tem um outro ponto de vista que a gente discutiu, de cada momento que ela tem que sair daquele espaço, ela tem que tomar uma decisão sobre o que ela quer fazer e sobre o que ela deve fazer, e sobre um lado dela que manda ela fazer algo, e ela de cores vívida, que tem, de repente, um verde gigante, e aquela cidade inundada, e todos os personagens andam naquele barquinho de papel de dobradura, né? As escolhas, os símbolos ali escolhidos, a roda gigante com um sofá, os símbolos eles beiram todos para mim, né, uma intenção muito de um desenho, de uma produção mais infantil, que é bom que também dá um pouco uma suavizada num tema mais profundo, que pode até ser mais doloroso, né? Então, como a estética pode equilibrar um pouco, né, o tema com dar uma suavizada, talvez. Eu achei a coisa do uso do símbolo, do objeto como símbolo, né, que é a coisa do barco, é muito especial, eu achei, porque cada pessoa está no seu barquinho, né? Seu barquinho é o seu mundo ali. E é tão singelo, né? Essa representação desse universo individual em forma de um barquinho de papel, assim, né? Ao mesmo tempo que é um mundo inteiro totalmente individual, porque cada um tem os barcos não são compartilhados, esses universos, né? Cada um tem o seu, e ao mesmo tempo é tão frágil, né? E é o barquinho na água, né? Que ainda deixa tudo muito mais frágil, assim, a qualquer momento você fica com a sensação de que aquele universo ali vai se desmanchar, né? Achei muito, muito bonito esse uso do objeto como símbolo, assim. E eu acho que são duas fabulações, né, sobre o desaparecimento, assim, uma coisa que a gente conversou muito entre nós cinco, é que o cinema iraniano ele também vem como uma ferramenta de constatar uma história, né, de falar sobre uma cultura que fala sobre a própria cultura. Os filmes iranianos eles estão sempre em diálogo com a política, a sociedade, e nesses dois a gente ficou, pelo menos foi a impressão que a gente ficou eu fiquei muito triste quando acabou, porque quando você desaparece com a pessoa, você desaparece com as coisas dessa pessoa, você desaparece com ela também, né? As pessoas são os objetos que elas escolhem para a gente, né? Que trabalha com direção de arte, a gente escolhe os objetos que vão narrar a trajetória de um personagem. E aí, nos dois filmes, como eles tratam sobre um desaparecimento, e é um desaparecimento dentro de uma fábula, que é leve, não é? Que é uma coisa... Ele vai levando você a uma imagem pictórica do desaparecimento. E a gente ficou pensando nisso, né? Pelo menos, quando eu assisti, eu fiquei, gente... É uma cultura que dá sentido para ela mesma, né? São objetos que dão sentido para eles mesmos, assim. Sim, é o leque de referência de cada um, né? As ferramentas que a gente tem, né? Quando a gente pesquisa e se apropria da nossa própria cultura, a gente tem os nossos códigos, né?
E esse código da animação, né, da fragilidade, que a Ju também estava falando, uma coisa, ao mesmo tempo, ela usa um transporte dentro de um outro transporte, né? Então, é como se ela não... Que também eu senti que tenha uma certa dificuldade de se mover, ela está se movendo, todos ali estão se movendo, mas não conseguem, talvez, sozinho ali, né? Então, é uma coisa que precisa de uma força a mais, porque eu acho que até a força da resistência cada vez mais se dilacerando, talvez. Foi a leitura que eu tive um pouco quando eu vi, tipo, um meio de transporte dentro do outro meio de transporte. E a analogia da cidade inundada, né, é muito doido. A quantidade de caminhos aonde vai, né, as possibilidades que a gente fica pensando, a gente ainda aqui tão distante, né, na curiosidade da cultura, são muitas as simbologias, né, é muito legal. Bom, seguindo, a gente passando um pouco daí, a gente na sessão tem 3 ficções, né? A gente começar um pouco citando o Pitage, que até em outras analogias das mesas que a gente conversou aqui durante a IPDW aqui em São Paulo, a gente tem, né, essa coisa do filme em uma locação, que é ali, né, 80%, quase 90% do filme se passa ali naquela barbearia com 3 personagens e a interação, e o quanto a gente tem oportunidade de ver e aprofundar aquele espaço e os seus detalhes e a movimentação, né, da atuação, é muito interessante também. Não sei, o olhar, né, de cada um, a gente como profissionais, diretoras de arte, o olhar é muito, né, eu fico muito curiosa olhando os detalhes, as opções que foram feitas, né, o realismo transpondo para a gente também, quando a gente pesquisa, quando, né, acho que as barbearias e os cabeleireiros são ambientes sempre muito gostosos, porque eles têm muitas camadas e muitas histórias. É muito interessante enquanto composição, né? E ali ainda é uma opção de uma locação super inusitada, né? Porque a gente está com um prisioneiro condenado à execução, e ali naquele último corte de cabelo, e o outro soldado, eu achei como espaço de receber ali aquela situação, eu achei muito, muito próspero, assim também, assim como você coloca num lugar muito inusitado uma conversa e uma situação também, de novo, né? A sessão toda é muito densa, a gente sai, existe um peso, né, dessa realidade social política do Irã que eles trazem, mas eles conseguem, vai trazendo de várias formas, né? Eu acho que essa sessão tem um pouco essa multiplicidade de formas de abordar, né? Pois eu acho interessante também. Não, pode falar, interessante também o fato de que os 2 personagens eles se encontram na barbearia com o mesmo barbeiro, né? Estão no mesmo naquele espaço, eles aparecem naquele espaço pelo mesmo motivo, inclusive que para fazer o corte de cabelo para ver sua família, né? Mas o motivo que eles precisam ver a sua família são completamente opostos. E eu acho muito muito sensível o momento que eu entendi, ele é, não sei exatamente qual é a posição do personagem, mas ele é policial, enfim, que ele pede um cigarro e ele vai para um outro espaço, ele vai para um espaço menor e é um espaço mais íntimo, em que a gente fica mais com ele por alguns minutos ali, a gente fica junto com esse personagem. E eu acho interessante que ele tem 2 frames, né, nesse momento, que ele olha para o teto e ele vê uma parte né, que tem uma parte que o reboco está todo detonado, e a gente vê dentro da parede, né, a gente vê um pouco mais de textura. Ele olha para 2 coisas, ele olha para isso e ele olha para uma pintura.
São duas coisas que ele olha e depois ele volta para assistir a cena. E a escolha dessas duas coisas que ele olha também é bem interessante, né? Porque ele olha, né, algo detonado, algo que demonstrou para mim a tristeza da situação, de uma certa forma, e o outro mostra uma paisagem bonita de um espaço da natureza e tudo mais. Então são uma dualidade de coisas que ele presta atenção ali, e daí ele volta para assistir a cena que a gente ainda não sabe exatamente o que é, né? Que a gente ainda não entendeu o contexto. Acho bem interessante, foram escolhas muito, muito, muito felizes ali. Tem uma coisa... desculpa, Camis. Pode terminar? Não, na verdade é só uma observação rápida, assim, eu não sei se todo mundo ficou com essa impressão, mas eu tive uma sensação, quando eu estava vendo esse curta, que os códigos de cadeia foram se revelando, assim. Quando eu comecei a ver, eu não sabia que aquele cenário era um cenário de cadeia, e a forma como depois você vai prestando atenção nos detalhes de pequenas coisas que sempre estiveram ali, mas que você não associava, e depois você entende que aquele ambiente é um ambiente prisional, e sem fazer grandes mudanças no cenário, né? Porque no cenário não muda, ele é o mesmo, do começo ao fim, é o mesmo espaço, mas a forma como ele vai mostrando e revelando esse cenário vai trazendo essa informação para o final, e eu acho isso, né? A gente está falando aqui de direção de arte como personagem. Eu achei isso muito, muito especial nesse curta. E tem duas coisas, assim, que a gente vai conversar nos outros, né, que a Dei tinha mencionado, acho que a Dani mencionou agora também, que são essas passagens, mesmo que ali não era um lugar de corredores, isso é muito marcante, né, na arquitetura do Irã, tem esses corredores nas ruas, assim, e então, assim, as pessoas realmente, elas têm essa vontade de ver essas passagens, esses layers, né, como se você saísse de um lugar e entrasse para o outro, e ali, mesmo ali tem uma cortina, né, que meio que desvenda, né, Ju, é o que você está falando. E isso é uma coisa que a gente vai discutir bem nos outros, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, a mulher, na Revolução, acho que foi em 78, por aí, não lembro a data exata, mas acho que foi entre final de 70, né, a Revolução, as mulheres elas tiveram que usar o véu, elas têm que usar o véu quando elas fazem 9 anos. É que eu sei porque eu estou trabalhando num curta que chama, com uma diretora iraniana que se chama Quase 9 anos. Então, assim, esses homens, eles estavam muito ali preocupados como seria o cabelo mostrado para a família, e achei engraçado, assim, isso de ser o cabelo, esse tema tão forte, né, a mulher que cobre o cabelo sempre, né, e nesse curta, ele tá ali naquela coisa de preparar o cabelo para o que vai acontecer, né, para esses encontros. E tem só um detalhe assim desse curta, ele é extremamente também, ele é todo mudo assim, né? Ele é mudo nas cores, ele é escuro, ele tem essas cores próximas do verde com azul, que fica tudo muito fechado ali, né? Até essa cortina de véu é uma cortina preta, transparente, com brilho, mas assim, é tudo muito fechado. Tipo, não tem, assim, a cena externa parece quase um teatro, né? Aquela coisa mais escura, um pouco de luz no rosto. Então, é um filme que, assim, deixa muita assim, uma impressão de solidão um pouco, né? Dessas, assim, é um que me passou bastante solidão, assim, desses fatos que estão acontecendo, né, nessa história. Através da estética, né, da fotografia, enfim. Das escolhas do roteiro. Esse filme, como acho que outros dois que eles começam em lugares fechados e depois que esses espaços se abrem. É como se a porta fosse aberta, né? E eu estava conversando com as meninas também, que tem um colega iraniano que ele falou que é como que quando você abre o espaço não é mais limitado, e ele vai com o vento, assim como a gente vai sendo levado para uma direção de arte posteriores, né? Assim, então, quando a gente quando a gente pensa no Falecida, por exemplo, que é um filme que traz um drama familiar, que vai se revelando também como os espaços, né? É um filme que começa dentro de um quarto fechado, ele vai para outro. O Falecida, por exemplo, já é um filme que a direção de arte ela está muito mais presente como contadora de história, né?
A gente está lidando com a casa que tem 3 espaços, esses 3 espaços eles são importantes para qualquer coisa que aconteça em cena, né? Você começa num quarto fechado com o corpo da avó que está sendo velado, e assim como o Pitang, é um espaço que ele só acontece porque ele também é falado. Porque no Pitang, a gente só entendeu, acho que a Juliana falou uma coisa muito boa, que a gente não entende no começo o que é, né, uma cadeia. O espaço só se formaliza como cadeia por causa do mise-en-scène. Então, no falecido, isso também acontece. A gente só entende que aquilo é uma família naquele espaço, que está lidando com luto, mas que não é só com luto, mas também é uma questão social, é uma questão socioeconômica que aquela família está passando por causa da direção de arte, por causa da mise-en-scène, que ela vai fazendo a gente caminhar até o porão, depois volta. São 3 platôs de cena que tornam essa história incerta, né? A gente nunca... São espaços que eles se desvelam, se revelam e se camuflam, que faz com que a gente lide inclusive com a fábula das animações, né? Quando eu penso sobre as animações de desaparecimento, a gente também lida dentro desses 2 filmes, principalmente, né? O Pitang e o Falecida. E apesar de ser filmes que têm códigos mais neoclássicos, mais neorrealistas, neorrealistas, né? Que são estéticas que, principalmente no Falecida, que dialogam um pouco mais com Kiarostami, com Jafar Panahi, são filmes... Esse filme, principalmente, é um filme que ele quase denuncia, ele é sutil, né? Ele denuncia de formas muito sutis, assim. Quando a gente vai na cozinha, a Amanda falou até mais cedo sobre a disposição das coisas dentro da casa, não só sobre a disposição, mas sobre as texturas. É uma casa que você revela, uma casa que é uma casa de família, é uma casa grande, é uma casa que não só por ser grande, ela tem muitos cômodos, esses cômodos eles acoplam, eles não são, por exemplo, a cozinha não é só uma cozinha. Eu lembro que é uma cozinha, mas que é um depósito, que tem uma cama, que tem uma rede. Então, eu acho que são espaços que revelam muito mais camadas na cultura islâmica, né? E revelam também muito mais camadas de uma cultura que dialoga muito com a história política e a sociedade atual, né? Principalmente do Irã. Assim, são filmes que acabam denunciando por esses elementos códigos que a gente que não fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente não precisa conhecer para a gente entender, né? Então, é necessário a gente compreender a história, compreender a cultura, entender o que aconteceu, os modos de intervenção do Estado desde a Revolução Islâmica, mas a gente entende que é uma família que está precisando de dinheiro a partir do velório da avó. E é muito doido esses nossos papos, né? Que o quanto a gente também, né, desse filme mais realista, né? Onde a gente tem uma imersão maior ali, na cultura, na vivência, no dia a dia, e o quanto a gente conversou muito, o quanto isso trouxe a gente para o nosso cinema brasileiro, né, também, para as nossas pesquisas, para essa coisa de adentrar essa casa e essas 1000 camadas e 1000 informações. A cozinha, eu lembro que eu fiquei encantada também, que tem um armário mais velho, caído, com um escorredor suspenso ali, a pia e a complexidade da pia, né? Eu adoro, a gente chama muito, né, a direção de arte invisível, que tem muito trabalho, a gente fez muita coisa ali, tem uma pesquisa, tem uma montagem, né? Mas o espectador, na hora que ele olha, é como se... para ser... Tem esse cunho documental, né? Uma pia de louça suja, ela dá todo um trabalho de você entender como é que estão as coisas e tal, e parecer realista para a pessoa achar que só chegou ali numa casa e filmou, né? Então, eu achei muito legal também da informação de uma casa que tem muita gente, né? E que tem muitas coisas acontecendo. Sei lá, a avó morreu, sabe, há 3 horas, depois ele fala sobre isso. Então, quando eu olhei para essa cozinha também, eu pensei, é uma cozinha que muitas pessoas habitam, que não é só uma cozinha, que é também que também faz parte de um manejo deles de se virarem dentro de uma casa, né? Isso eu também pensei, foi muito interessante. E tem umas áreas que não aparecem, também, né? Puxa. Ai, gente, todo mundo ao mesmo tempo. Vamos. Eu só ia dizer que... Vai, Pode falar, Camila. Vai. Ai, desculpa.
Eu ia dizer só que eu ia fazer o gancho com aquele... a gente participou, a gente assistiu, né, e participou de um pouco de uma mesa com como a Amanda falou, com diretores de arte iranianos, e a gente teve a chance de assistir esse documentário, e uma das coisas que o documentário puxa é o que a residência simboliza para a cultura iraniana mesmo, né, e que eu achei muito interessante isso, o fato de existir camadas de privacidade, né, nas casas, e isso puxa um pouco de arquitetura também, né, falar um pouco sobre como a arquitetura iraniana pensa nas residências. Então, você vai de dentro do espaço, o menor espaço, você vai abrindo a interação entre o espaço privado e o espaço público. E a gente vê muito isso na falecida, pelo fato, como a Deise estava dizendo, a gente sai de um quarto pequeno ali que a gente começa, que é o momento mais... como se fosse um momento mais íntimo, que é onde a avó está, onde ela... E a gente começa a abrir, então a gente vê até o pátio, onde estão as pessoas, e a gente vai nesses níveis diferentes da casa, e em certo momento no documentário ele inclusive diz sobre o que simboliza o porão da casa na cultura iraniana, e é um momento que tem um momento muito forte de discussão entre dois dos irmãos, é um momento mais intenso ali, talvez o primeiro momento que a gente entende que tem mais alguma coisa acontecendo aqui, do que só simplesmente o falecimento da avó, e isso acontece no porão, que simboliza para a cultura iraniana, pelo que eu me lembro, é um lugar de... aprisionamento, de coisas escondidas, e enfim. Então, eu achei muito interessante ver desse nível, assim, do entendimento do privado para o público, e como eles escolheram contar essa história, escolhendo qual cena acontece em cada um desses espaços. Isso foi muito bem pensado, funciona muito bem. Eu acho que, só pegando o gancho da Dani, ao mesmo tempo que tem essa coisa do público para o privado, também tem o segredo, né? Porque tem áreas da casa que a gente sabe que eles vão, mas a gente nunca vai, né? A gente nunca sobe aquela escada, a gente nunca vai até o final daquele corredor. Então, quando alguém precisa fazer alguma coisa escondida, quando precisa esconder o menino, quando precisa que alguém vá fazer alguma coisa que ninguém sabe, eles vão para outras áreas dessa casa que a gente não acompanha, que a gente não vê. Então, acho que tem essa outra... Tem mais esse outro espaço invisível, né, do segredo, que é bem claro também na casa. E tem uma coisa que eu acho interessante, pegando esse gancho, a gente está, assim, nesse documentário que a gente assistiu, que dessa parceria com os diretores de arte iranianos, né, falava muito assim, quando você entra na casa, você está entrando, deixando o lado de um mundo de fora e entrando para o que é o sagrado, né? E ao mesmo tempo, nesse momento, assim, esses últimos meses, eu vim buscando muita imagem de quartos iranianos e discutindo também. E uma coisa que eu vi, que a gente vê nesses filmes e que acontece, é que, por exemplo, o quarto, a gente realmente não sabe quem mora ali, porque apesar de ser um espaço privado, entre a família, parece um espaço muito coletivo. Acredito que você não entende se a avó divide o quarto com a criança, é um quarto. Não é aquela coisa, tipo, colocou minha bandeira, tá aqui, é tudo meu aqui, é meu espacinho, meu canto. É uma coisa bem mais coletiva desses espaços, né? Tanto o quarto que a avó tá, eu não sei, talvez seja o quarto que a mãe tá, né? Talvez seja o quarto do casal também. Então é uma coisa que eu acho que a individualidade, de alguma maneira, ela é mais coletiva dentro da casa. Também é um ponto muito forte, assim, desses filmes. E não só a individualidade, é a individualidade do cuidado, não é essa individualidade, não, o cuidado é coletivo, o fazer é coletivo, tipo, as pessoas, elas se sentam para comer, elas têm uma relação de passado e futuro, quando a gente pensa sobre isso, que eu acho interessante, as comunidades, é como se fosse o filho de um é filho de todos, né? É como uma comunidade indígena, que trata isso de uma forma mais... em outra dimensão mesmo, assim, eu acho que é não com superficialidade, como a gente tenta tratar as coisas, mas é esse pêndulo dos filmes iranianos entre passado e futuro, desenvolvimento, conservadorismo, sempre nesse pêndulo também do fechamento, da abertura para o Ocidente, que torna alguns códigos para a gente mais simples, quando a gente vê, a gente sabe decodificar, e outros não. Eu acho que é por isso que principalmente essa mostra, essa curadoria dos filmes que a gente viu agora, pelo menos me deu
não só um nó, mas parecia que eu não conhecia esses filmes, mas ao mesmo tempo eu já conhecia há muito tempo. E eu acho que essa complexidade e, não sei, também essa resistência, né, às forças de censura e de controle que os cineastas acham essas formas de falar é que me fazem me interessar cada vez mais por esses filmes, né? Acho que eu fiquei até muito curiosa sobre esse filme que você está fazendo, Cami, porque quando eu estava, tipo, pegando um deixo da Dani também, que quando eu estava assistindo esses filmes eu fiquei pensando nessa nova arquitetura iraniana, né? Que quando eu estava estudando mais lá há pouco tempo, essa arquitetura iraniana está toda sendo destruída, os mosaicos, as coisas que eram feitas que no Brasil a gente chama de taipa, né? Então trabalhava-se muito com barro e tudo, os vitrais coloridos, essas casas elas refletem um pouco essas estruturas, né? São formas com estruturas aparentes, são arquiteturas que convidam a gente a conhecer os espaços. Eu acho que no Falecida eu me sinto convidada por eles também, né? Eu acho que são personagens que levam a gente com a câmera, que puxam a câmera para um lado. Eu acho que tem um trabalho de fotografia e arte nesse filme que é muito interessante. Que um puxa o outro, né, para contar a história, assim. É diferente no Pitang. Pitang? Não. Pitage. Desculpa. Pitang é o filme da Flora Dias. No Pitage tem o personagem que vai sendo puxado pela câmera para sair, que vai falar, vou sair, vou fumar um cigarro, e a gente vai entendendo, tem uma tela. As coisas são meio estranhas, os códigos são estranhos. No Falecida, não. No Falecida, a fotografia e a arte que vão sendo conduzidas, né? E vão conduzindo também. Tem sempre esse jogo de condutor e conduzido. Foi uma colaboração muito efetiva, né? Esse neorrealismo que é quase documental, né? Essa direção de arte invisível, esse deslocamento pela casa, né? A gente está numa coisa quase documental ali no meio dessa ficção, participando realmente de todo aquilo, de toda aquela história, né? E é muito doido, eu achei muito legal a quantidade de elementos que traz para a gente refletir, né, sobre a casa, sobre a moradia, sobre a vida deles ali, mas também, mais uma vez já falei, mas só repetindo, o quanto a gente se identifica e traz para a gente também, né? Eu achei muito, muito interessante, né, o quanto certas coisas são tão particulares de cada cultura, mas a gente também tem elementos tão comuns a várias pessoas, várias culturas tão distantes, né? Eu achei muito interessante isso. E daí passando para o nosso último filme, né? Que daí a gente tem que foi grande, onde a gente debateu muito, né? Esses dois filmes pela a absurda diferença na construção da imagem, né? Onde a gente tem um muito mais neorrealista, a gente tem um outro muito mais montado, mais marcado, que a gente falou muito também sobre que ele se aproxima, né, dessa linguagem hegemônica ocidental, né? Um filme que é uma homenagem a um grupo, mas que já tem muito mais uma paleta contrastada, os quadros muito bem montados, uma certa não sei se eu posso dizer limpeza, né? Mas ele é mais limpo no sentido da imagem ser mais lavada não no sentido de não contraste, estou me perdendo aqui nas coisas. Mas numa estética muito diferente, né? De um cinema muito mais. É difícil porque não quero botar a qualificação de melhor ou pior, isso ou aquilo, mas de uma elaboração no sentido de uma preocupação com esse resultado da imagem, que também a gente gera a reflexão, né, da direção de arte, enquanto a gente fala da direção de arte invisível,
que a gente está lá e a gente entra na história e você está absorvendo todos aqueles símbolos, mesmo sem, às vezes, ter real consciência, nessa imagem mais elaborada, a direção de arte, a imagem, a fotografia estão o tempo inteiro te chamando a atenção e, às vezes, até te distraindo, né, da narrativa e da história que você tem que seguir, né, aqueles planos lindos, super elaborados, que são fotografias, né, são quadros, são pinturas, mas também, né, um pouco da gente pensar e trazer um pouco essa relação da direção de arte quando ela se sobressai à história e o quanto ela contribui, né, se ela chama mais atenção. Pois é interessante que esses dois filmes, eles têm construções de direção de arte praticamente opostas, né, e ambos os filmes falam sobre uma casa, sobre a residência de uma forma, mas a construção da direção de arte é bem distante, assim, um é mais, como a Amanda está falando, mais, tenta mostrar mais a realidade daquela casa, daquela família, e o outro é um pouco mais, vamos dizer, tentando mostrar de uma forma mais artística, mais montada e mais pintada, vamos dizer assim, parece uma pintura. São frames e são imagens e muito bonitos, muito, né, muito elaborados, mas realmente propõe um pouco essa discussão de tipo quanto a direção de arte às vezes ela contribui para contar a história ou às vezes ela de certa forma pode distrair um pouco da história como se diz, por ser muito intensa, vamos dizer assim. Mas uma outra coisa que eu fiquei pensando depois que a gente conversou é sobre o documentário também, que tem uma parte do documentário que ele fala sobre geografia, né, que ele fala sobre a geografia do Irã. E eu acho que isso, inclusive a gente não falou o nome do filme, né, o Batida de Cascos, é isso que a gente está comentando. O Batida de Cascos, ele mostra, ele é o filme de todos eles, acho que sim, que mostra o ambiente externo, mostra paisagens do Irã e mostra esse tema da direção de arte iraniana que a gente viu no documentário, de mostrar a geografia do país e a geografia como um personagem, de certa forma, daquela cultura, e isso é algo muito, muito, muito interessante, muito, muito valioso, né, de a gente ver esse contato entre os personagens com esse espaço externo, de certa forma. E uma coisa que eu acho interessante do Batida de Cascos, que eu acho que é bacana falar também, são as texturas, né? As texturas, e acho que a Camila também tinha opiniões muito interessantes também sobre as cores, né, Camila? Que a gente estava conversando, né? Que assim, eu fico olhando. Eu não sou muito da paleta, mas quando eu assisti, eu peguei isso aqui, sabe? E o filme, ele é isso. O tempo todo, ele é o complementar perfeito, né? Ele faz isso o tempo todo, e eu só consegui olhar, fui pegar minha coisinha de cor, a escaletinha de cor para ver, porque ficou muito marcante o que diz, assim, é tipo o azul com esse alaranjado, né? Mas que também, quando a gente está falando da geografia, é a geografia do ambiente, né? O filme, se vocês forem assistir, tem esse árido ali do solo, tem uma natureza meio seca, né? Ali tem uma aridez o tempo todo, não uma aridez de deserto, né? Que nem é Iaja, essas cidades que são cidades desérticas, tem uma montanha. E todos os elementos que estão no filme é uma repetição, até a toalha da mesa é a repetição do alaranjado disso. Então, assim, é uma paleta controlada, né? Não quero falar um é mais ou não, mas é um controle. E falando sobre a paisagem, né? Eu acho que a primeira vez que a gente vê também tem a montanha, né? A gente vê uma montanha, parece quase uma neve, não sei se é uma neve ali que está adiante. No meio dessa aridez tem esse contraste com uma montanha. É um país com essas diferentes paisagens, assim. Tem só um gancho que eu queria falar aqui, né? Que aparece em quase todos os filmes, um básico, assim, de elemento de repetição, que são os tapetes, né? Os tapetes persas, que é um símbolo de dinheiro. Quanto mais tapete você tem na casa, quer dizer que você tem mais dinheiro, né? Que sua família teve dinheiro, que você vai herdando e adicionando os tapetes. Então, a gente vê que ali é umas casas mais simples, assim, é um tapete, é uma toalhinha.
Assim, e isso é um contraste, assim, meio, são esses símbolos que estão ali, né, o símbolo do, assim, mesmo nesse filme, ali, ele é super controlado, mas, assim, tá ali, tem uma cena também, que eles estão em comunhão tomando chá, que é outra repetição de comportamento, né, então é muito mesmo num filme mais controlado como esse, que é super controlado, ainda mostra os padrões, assim, que vem muito com a direção de arte, né? A gente, como diretores de artes, a gente está documentando as tradições de um país, de uma cultura, e até assim, a gente aqui, eu acho que ninguém aqui tem descendência iraniana ou farsi, eu acho, não sei, mas assim, até assim, às vezes até só a gente está pedindo licença para falar nesse lugar, né? Porque não somos. A gente tentou se inteirar ao máximo de assistir, participar desse painel, mas tem só esse detalhe que talvez a gente ninguém aqui é especialista, né? Dessa apropriação, a gente está falando com os nossos olhares. E quando a gente fala também do lado europeu, um pouco desse filme, o pai, eu não sei se é o pai dele, parece que é o pai, né? Mas ele é europeu, é o que se vê, parece um europeu, ele tem olhos azuis. Me chocou um pouco isso quando eu vim, sabe? Falei, nossa, tipo, e quando a gente fez essa analogia, que talvez é o mais ocidentalizado, talvez seja uma maneira mesmo de, enfim, atingir esses públicos, outros públicos. Mas, enfim, alguém quer fazer mais algum comentário? É uma pessoa que fenotipicamente você lê como pessoa do Ocidente, né? Então, acho que é uma coisa que a gente estava falando também, que esse filme, dentro dessa curadoria, é um filme que ele se desloca um pouco mais dos outros, né? E, ao mesmo tempo que se você coloca ele em outra curadoria de filmes, sei lá, europeus ou, enfim, do norte global, a gente consegue alocar ele melhor, talvez ele não fique tão estranho. Mas sobre esse filme, o que eu pensei muito foi sobre a perspectiva que ele resolve trabalhar, né? Ele me traz a impressão que ele tenta trabalhar com uma perspectiva azul, assim, sempre são planos mais na altura do olho, mas, assim, e não que isso seja ruim, né? Acho que a perspectiva é uma composição pictórica que é um truque pra gente, sempre foi, sempre vai ser, porque é o que a gente tem nas mãos, né? Então, a construção e as imposições visuais desse mundo que ele me apresenta, elas se alteram à medida em que eu vou assistindo o filme, porque eu vou me sentindo atraída por essa composição que ele me impõe, né? Porque não é uma perspectiva ou profundidade de campo possível. Parece que quando o material de trabalho na verdade, uma superfície chapada, né? Uma superfície. Eu sei que tem algumas camadas ali de fundo, mas se você não me dá uma perspectiva que aquilo é acessível a mim, eu não consigo acessar. E eu acho que isso também reflete um pouco a realidade dos personagens, né? A todo momento eles estão precisando se deslocar de cavalo, vem uma notícia não sei de onde, eles não estão próximos, eles estão sempre chapados em algum lugar. Aquela criança com aquele cavalo, aquele homem com aquela... quando ele está fazendo refeição, todos eles estão sempre em planos muito... É como se a gente fizesse uma mimese, é como se a gente sempre colocasse eles em lugares muito pequenos, né? Tipo, e não me faz ter uma reflexão de um espaço compartilhado, né? São espaços sempre delimitados. A criança, o lugar que ela é mais pertencente é no estábulo. O pai é o dono da casa, né? Ele está sempre no quarto, ele é um corpo que permeia todos os espaços, né? Mas a relação da perspectiva nesse filme me fez ter essa impressão, assim, das caixas, né? Das coisas que se chapam e se delimitam, né? Você não tem muita... Eu imagino o lugar que ele vai, mas eu não vejo. Eu sei que ele pode ir para trás daquelas montanhas, mas o que a imagem está me dizendo é isso. Assim, essas pessoas estão restritas a esse espaço. Por isso, eu confesso, não pesquisei. É uma homenagem ao povo, mas eu também não pesquisei em que momento. Por que é uma homenagem, assim? Para além de tudo, né? Para além de ser um povo que resiste a tantos anos de opressão. Eu acho que um gancho nisso que você está dizendo mais uma comparação, porque eu acho que desde que a gente começou a conversar sobre isso hoje, a gente fez muita comparação entre a Falecida e o Batidas de Cascos. O tempo todo a gente está comparando esses dois filmes, e um outro motivo, outra coisa, né,
fazendo esse gancho com o que você estava dizendo, é a colaboração entre a direção de arte e a fotografia, porque na Falecida a gente vai seguindo os personagens com a câmera e a gente vai descobrindo esses espaços ou não descobrindo, né, ou como a Juliana estava dizendo, os espaços em segredo que a gente não vai, enquanto a Batida de Cascos é bem controlado, os pontos de vista são bem controlados e a gente não tem o mesmo movimento, a gente está paralisado assistindo aquele momento, e a iluminação também, que a fotografia acabou chapando muitos espaços, não tem muita profundidade, são colaborações bem distintas, são filmes que realmente tem muito pano para manga para comparar eles, assim, mas acho que é bem isso, são filmes esteticamente, e aí que tá, né, tem um pouco disso também, a direção de arte tem essa parte também, né, de você intencionalmente estilizar as coisas, né, existe essa opção também, e parece que a Batida de Cascos é isso, foi uma intenção de estilizar certas situações, e tudo foi muito bem pensado e montado na tela, né, tudo foi muito pensado, o que tem um valor enorme isso, você poder ter essa oportunidade de pintar essa tela do jeito que você quer, enquanto a Falecida ele parece um pouco mais, ela acaba sendo um pouco mais orgânico, porque ela foi pintada de certa forma, mas ele é mais orgânico porque você está entrando e saindo dos espaços, parece que você está um pouco mais documental, né? A gente está indo atrás deles, descobrindo esses espaços, assim, são maneiras muito diferentes de contar, não necessariamente uma é melhor ou pior, né? Mas por isso que a gente acaba comparando tanto esses dois filmes, inclusive porque o tema dos dois filmes são a casa, a residência, né? Então, é bem interessante, assim. Eu acho que é isso, alguém mais tem mais alguma coisa? Eu acho que só pegando o gancho do que você estava falando, isso era uma coisa que eu tinha anotado para falar, que eu fiquei com essa impressão também quando vi o documentário e os curtas, né? Eu vi primeiro o documentário, depois vi os curtas, dessa relação da direção de arte com os outros elementos da cinematografia, né? Direção, esse tripé, direção, fotografia e arte, que até fiquei com vontade de depois tentar descobrir com os colegas, né, iranianos naquela mesa lá, acabei não tendo a oportunidade de fazer essa pergunta, mas para entender como é que é essa relação, porque vendo os filmes e o documentário, me passa uma sensação de que essa relação acontece, esse diálogo acontece de uma forma muito mais intensa e proveitosa do que às vezes a gente gostaria, do que o que a gente tem oportunidade aqui, né? A gente sempre fala que nem sempre a gente tem essa oportunidade, com essa troca tão parceira entre a fotografia e esse pensamento conjunto, né, da cinematografia como um todo. Nem sempre a gente consegue fazer isso, e eu fiquei com a sensação de que, poxa, lá talvez eles tenham esse hábito, não sei, isso é um questionamento que eu fiquei, assim, não sei, pode ser coincidência, pode ser só uma impressão, mas gostaria de depois tentar descobrir se eles têm isso, né, se eles têm essa valorização da direção de arte enquanto um tripé mais forte na cinematografia, porque nenhum desses comentários que a gente está fazendo aqui seria possível se a gente não tivesse a fotografia conversando com a arte desde o começo, né? Desde o pensamento inicial, assim, do projeto. É uma coisa que, com certeza, foi dita dentro do conceito inicial de criação do projeto, junto com direção, e isso foi conversado sempre desde o começo de como que essa valorização da paisagem, ou como que essa valorização da cor, né, misturando a cor, trazendo a cor da paisagem para dentro da casa, ou como que essa representação dessa casa documental vai ser feita. Nada disso seria possível de se transmitir se a gente não tivesse essa conversa, essa parceria, né, entre a fotografia e a arte e a direção feita com eficácia. Então, eu realmente fiquei com essa pergunta para fazer para os colegas do Irã em algum momento, em algum dia, alguma oportunidade, se ela vier, de saber como é que eles lidam com essa... Se eles têm mais sorte do que a gente tem aqui, às vezes. A gente chegou a conversar, né, quando a gente estava naquele painel com os iranianos, a gente chegou a ter um assunto lá, uma sementinha que foi jogada de a gente fazer um painel de discussão entre a Brada e os diretores de arte iranianos. Quem sabe a gente devia fazer isso. A gente propõe aí uns 2, 3 filmes importantes do Irã, e a gente discute eles, e
divide, quem sabe a gente pode colocar uns filmes brasileiros e uns filmes iranianos e a gente falar sobre tudo isso. Seria bem legal. Esses processos deles me pareceram muito interessantes em todos, né? Assim, o processo de trabalho, o processo de criação da direção de arte, assim, me pareceu muito valorizado esse processo de trabalho da arte. Então, fiquei bem curiosa para uma conversa sobre isso. Não, e muito curioso quando a Josiane fala aqui no começo, na abertura, né, que o Irã é o país que mais manda filmes, né, que o Lobofest recebe mais filmes do Irã, né, então toda essa produção, essa complexidade, né, tantos caminhos, tantas possibilidades que dão, né, e também pensando, né, num povo pensando e refletindo muito sobre si próprio, sobre a sua cultura, sobre a sua história, né? O quanto, apesar de todas as tragédias atuais e que se perpetuam há muitos anos, né? O quanto esse exercício é importante, né? Para a formação de uma identidade. Só uma curiosidade que o Irã é um dos 12 países que mais tem a maior produção cinematográfica do mundo. E outra coisa que eu li foi que a maior parte do público que consome o cinema lá são jovens na atualidade, né? Então, é interessante que isso chegue dessa forma para eles, né? Que é tanto esse filme, tanto os Cascos quanto o Falecida cheguem para eles dessa forma. Não é um engessamento da estética, né? Eu acho que se um filme ele lida com um estilo questionador entre verdade e real, entre misturar ficção e fato, apesar de um fazer isso e o outro não, acho que são cinemas que são filmes que, através de toda essa construção de direção de arte, direção e fotografia, eles abordam problemáticas socioeconômicas e de questões humanas, né? Essa relação das pessoas, da vida, da morte, do amor, mas eles lidam disso de uma forma muito poética e muito fabular também, né? Eu acho que quando a gente vive em contraste, a gente olha para isso com mais carinho mesmo. A gente torna o cinema talvez quase uma casa, né? Uma combinação entre algo que você conhece, algo que se revela e algo que você já conhece. Então, acho que é por isso que a gente discute tanto a direção de arte desses dois filmes, né? Acho que todos esses elementos que a gente elencou e que cada uma viu de uma forma diferente, o que torna o debate mais interessante ainda é tornar o cinema um processo vivo e orgânico para todos, né? Tanto as animações, que tem um diretor de arte, que esse diretor de arte faz essas escolhas estéticas, em todos os campos, né? O diretor de arte dentro da animação, ele é responsável pelo visual gráfico dos projetos da animação como um todo. E não se difere muito da gente na direção de arte de ficção, né? Mas que a gente faz a concepção artística de tudo, né? Mas não são filmes que eles deixam de dialogar com os live action que a gente assistiu. Então, acho muito interessante esse caminho. Só pegando... Sim, é muito interessante. E também, quando você menciona o fabular, Daisy, o fabular é até uma maneira de poder não ser banido do seu país, né? Porque é muito difícil você lançar um filme polêmico, que nem aquele Holy Spider, que nem foi filmado no Irã, por exemplo. E é o filme que... Então, assim, para contar de maneira fabular, é uma maneira de talvez você ainda ter uma transmissão dentro do seu país. Enfim. Uma coisa que eu acabei de pensar também aqui agora que a gente estava falando, e a Daisy puxou o assunto da animação de novo, o fato de que a gente falou que as duas animações, elas falam sobre o desaparecimento de uma pessoa. Na verdade, se a gente parar para pensar, todos eles falam sobre isso, porque o Pitágio fala sobre né, a execução do personagem, o Batida de Casco fala sobre o personagem do cavalo, sendo, né, possibilidade de ele ser assassinado, e a Falecida é sobre o desaparecimento, né, a morte da avó. Então, o tema do desaparecimento de um personagem, na verdade, está presente nos 5 filmes, que foram contados de formas completamente diferentes, visualmente e histórica, né, na história em si. Que interessante isso, muito, e como é diferente, como a direção de arte pode contar um mesmo tema, né, de formas completamente distintas. Muito valioso isso. A gente tem perguntas?
Então, eu estava aqui das perguntas que chegaram, eu acho que algumas nos cabem e outras mais sobre o festival não, né? Eu começaria muito para a gente entender aqui a do Samuel David, de qual é o papel da comunidade na celebração e promoção do cinema e da direção de arte. Como todos podem contribuir, né? Eu acho que isso a gente volta muito numa missão da Brada, que é de falar sobre direção de arte, comunicar, explicar essa função que muitos espectadores e apreciadores do audiovisual às vezes não compreendem o quão complexa, né, ela pode ser, o quanto ela pode contribuir para a construção da cinematografia. Então, uma das nossas missões é muito esse falar, entrar nos espaços, né, ocupar os espaços, os festivais, né, aqui mais uma vez um agradecimento muito grande a esses anos de parceria com o Lobofest, né? Pegando um pouco o gancho do que a Camis falou um pouco mais cedo, né? Nós não somos, nem pretendemos aqui falar como especialistas do cinema iraniano, mas enquanto esse olhar da direção de arte, da construção, né, enquanto o nosso lugar de profissionais que a cada projeto, a cada filme, a gente tem um mergulho, a gente tem uma pesquisa, né? A intenção da gente aqui nessa mesa é olhar essas 5 produções e dentro do nosso repertório, enquanto diretoras de arte, enquanto apreciadoras do cinema, enquanto, né, profissionais técnicas do audiovisual, o que a gente pode trazer e clarear de ferramentas, de assuntos para ajudar tanto os nossos colegas do audiovisual, que muitas vezes não compreendem exatamente a nossa função, e o departamento de arte é um departamento muito grande, muito complexo, e está muito antes do set, depois do set, né? Tem todo uma grande complexidade aí que às vezes não é compreendida. Então, quando a gente tem essa oportunidade de falar, de destrinchar, de fazer apontamentos, a gente está também contando um pouco sobre o nosso fazer diretoras de arte aqui do Brasil e de todo o mundo, né? A IPDW está sendo, né, uma grande oportunidade da gente conectar toda essa comunidade de profissionais, entender, ouvi-los, trocar, entender processos de trabalho, e também o público, né? É muito importante para a gente, né? O público cada vez mais, agora também com os streamings e cada vez mais acessos, né? Com a internet, consegue consumir muito mais conteúdos. Então, é muito importante para a gente, pela valorização do que a gente faz, e também para que a gente tenha a possibilidade de sempre contribuir o máximo possível da potencialidade da direção de arte, que as pessoas compreendam né, esse fazer, esse olhar, a contribuição desse olhar. Então, acho que a nossa missão é muito essa, e a gente, nesses espaços também, dialogando com todo mundo que está aqui assistindo, para poder que as pessoas entendam um pouco mais do que é essa função, né? Esse tripé criativo da direção, a direção de arte, a direção de fotografia, cada vez elucidar mais sobre isso, né? Aproveitando, faço um convite, a gente tem montado no YouTube da Brada, a gente não faz grandes transmissões, mas a gente está juntando uma mediateca com mesas, com eventos, vão ter várias mesas da IPDW, todo um material que... falando de direção de arte, de projetos, de coisas, então quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre o fazer, sobre os profissionais, entra lá, é Brada Coletivo no YouTube, a gente tem um Instagram também com bastante conteúdo, a gente tem o nosso site, a gente está nessa missão de promover cada vez mais a direção de arte, e que as pessoas possam entender e possam dialogar, e a gente pode trocar.
Tinha uma segunda pergunta que é como começou, né, a parceria. A Brada existe há 3 anos, começou na pandemia, então a gente vem tentando ocupar e se apresentar, né, os espaços, e a Josiane foi uma pessoa que foi sempre muito maravilhosa, ela nos procurou, ela quis trocar, ela quis propor, ela quis abrir essas portas para a gente, e a gente com muita alegria entrou, e somos super parceiras do Lobofest, muito feliz de estar aqui. Alguém, considerações finais? A gente já está com 1h10 de mesa, então vamos finalizando aqui. Alguém tem considerações finais? É isso? Bom, Dani, quer? Não, eu só ia dizer, agradecer, né, pelo convite em geral. Foi muito, muito rico assistir esses filmes, foi muito legal de ter essa discussão com vocês sobre o assunto. É sempre muito rico dividir, falar sobre direção de arte, é sempre muito rico. Então, eu queria agradecer por fazer parte da mesa, pela Lobofest trazer a Brada para discutir esse assunto. É sempre a gente sempre fala muito sobre botar a direção de arte mais em evidência e falar mais sobre a importância do que a gente faz e do nosso papel na contar as histórias. Eu acho que todos esses filmes são exemplos muito bons disso. Então, obrigada de novo. Eu acho que, para além de agradecer, ainda puxando um pouco o gancho do que a Amanda estava falando sobre contribuição do público, que as pessoas se interessem pelo cinema nacional, divulguem nosso material, divulguem tudo que for visto sobre conteúdo de produção, vão ao cinema, vejam os filmes, vão aos festivais, formem público. A gente precisa que a população se veja, né? Que a gente veja o que a gente produz, assim, para a gente conseguir ter sempre cada vez mais essas oportunidades de falar sobre o que a gente faz. Maravilha. Bom, agradecimentos mil mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Espero que quem esteja nos assistindo aproveitou, que a gente tenha trazido pontos de reflexão, de curiosidade também, né, para conhecer mais, como a Ju falou, do nosso cinema brasileiro, que também tem uma complexidade de produções e uma diversidade, o cinema iraniano, e que é isso, o cinema traduz essa oportunidade de dialogar e que a gente possa conhecer muitos cinemas de muitas regiões, e quanto mais a gente souber e poder... E é isso, são culturas se comunicando. É maravilhoso essa oportunidade do cinema. Tá bom? Muito obrigada. Bom sábado para todo mundo. Obrigada, beijos. Obrigada.